Olá, hoje eu vou te ensinar o que você tem que fazer com a chegada do inverno para que as suas orquídeas passem bem aí o inverno todo. Meu nome é Ana Paula Lino, eu sou especialista em revitalização ambiental e paisagismo, sou orquidófila há quase 40 anos e sou também escritora. São 5 pontos, vocês vão gravar 5 pontos que vocês devem fazer aí, mudar realmente no inverno. A gente tem que mudar no manejo para que tudo dê certo. Primeira coisa, antes de eu falar desses 5 pontos, não é um ou outro, é os cinco juntos, tá? Fazer uma coisa ou outra ou 3 coisas, não, é as 5. Daí as orquídeas passam o inverno legal, não atrasa a floração, continua aí florindo normalmente. O que acontece no inverno? Ó, vamos dividir, não vamos dividir em 4 estações do ano não, primavera, verão, outono e inverno. Eu gosto de dividir em 2, outono e inverno, primavera, verão, nessas 2. Porque a gente tem que mudar para primavera, verão e mudar para outono e inverno. A verdade é essa. Então, nós vamos dividir em 2. Agora que a gente está chegando no inverno, já estamos no outono, é hora então da gente mudar essa transição ao outono, porque o inverno já tem que estar tudo no nosso manejo, funcionando 100%. No inverno esfria, a temperatura esfria, até o substrato da orquídea esfria, ventos frios prejudicam muito as orquídeas. Grave uma coisa aí, orquídea não tolera temperatura menos de 15 graus, tá? Não tolera, temos realmente que proteger as orquídeas e eu vou explicar para vocês como. E no frio, geralmente aqui, eu estou em Pará de Minas, fica 75 quilômetros de Belo Horizonte. Aqui é frio e seco. E orquídeas gostam de quê? Alta umidade do ar. Então, as orquídeas gostam acima de 60%, mantendo acima de 50%, ótimo. Aqui, às vezes, está 20%, 30%. Então, é seco. Aí, como o Brasil é muito grande, você avalia aí a sua região. E, de acordo com esse vídeo aqui, você vai conseguir fazer o manejo direitinho. Porque nas regiões muito quentes, o frio não é muito intenso. Então, é mais fácil do que para quem está aqui na região sudeste e sul. Então, no frio cai a temperatura, o clima é seco e se for geada, então aí que fica mais difícil ainda. As orquídeas sentem mesmo, mas eu vou ensinar para vocês o que vocês vão fazer. Inverno, gravem. As plantas realmente ficam mais feias. No inverno elas estão adormecidas. Pessoal, eu vou suspender a adubação. Gente, é diminuir. Eu vou ensinar aqui na parte de adubação. As plantas não morreram e a gente não tem aquele inverno intenso da Europa. Então, as plantas ficam mais lentas, né? As funções delas ficam mais lentas. Uma outra coisa que vocês têm que observar no inverno, além de que as plantas realmente ficam mais feias, que elas entram em dormência, que elas ficam mais lentas, é o quê? As noites ficam maiores e os dias mais curtos. Com isso, menos luz. E eu vou pedir a vocês para não fazer nada drástico no inverno, porque a planta já tem aquela dificuldade de se manter, fazer alguma coisa drástica, então é desnecessário. Então vamos lá para 5 coisas que vocês vão fazer no inverno. Primeiro, vocês vão ajustar o ambiente. Primeiro, então, é o ambiente. Vocês vão sempre manter limpos, porque até aquela folha velha, aquela folha amarela e tudo, propicia a vinda de doenças. Então, o ambiente limpo. Outra coisa é a luz. Observe a luz ou do seu orquidário, eu estou aqui no meu orquidário, né? Quem não tem debaixo de árvore ou numa varanda, ou dentro de apartamento, onde vocês cultivar, observe. Por quê? Porque no inverno, não é como no verão que a parábola do sol está certinha. O sol, ele meio que cai um pouco. Então, a luz é diferente. Então, vocês vão observar se no lugar das suas orquídeas, se tem luz suficiente. Se a luz não está pouca, por exemplo, se tiver pouca, então você tem que aumentar aquela luz ali de alguma forma. Ou se está batendo luz demais para aquela espécie, daí a gente tem que diminuir. Então vocês vão ajustar. Isso é bom a gente fazer antes de a gente colocar alguma orquídea no local. Avaliar que na primavera, verão e outono e inverno a luz
é diferente, não é o ano todo a mesma coisa. Nós vamos avaliar a ventilação. Orquídea não tolera ventos frios. Se tiver ventos frios, o que você vai fazer? Você vai colocar um sombrite, jogar um sombrite, se você não tiver nada definitivo, né? Um sombrite ou um lençol ou uma lona, noites muito frias, ventos frios, ou um plástico TNT super barato, joga aquilo ali em noites frias. Lembrando que se for uma coisa que vai jogar em noites frias, não for uma coisa já, né, adequada, você logo de manhã, antes do sol, você faz o quê? Retira, porque senão vai ficar tudo ali e vai queimar, né? Agora, para quem tem direitinho o orquidário e colocou lona plástica, não vai ter esse problema de ter que adaptar essa cobertura aí em épocas mais frias do ano. Daí já tem a lona plástica, tá tudo ok. Por fim, a umidade do ar. A umidade do ar tem que estar acima de 50 graus. Vocês podem colocar o higrômetro, onde fica as orquídeas de vocês. É um aparelho baratinho, vocês encontram na internet, 25, 30 reais. E se não tiver alta umidade do ar, vocês vão jogar água aí no chão, alguma maneira de vocês verem a umidade do ar. Então são 4 tópicos dentro de ambiente: a luz, a limpeza do local, a umidade do ar e ventos frios. Beleza. Então nós acabamos aí de ver o primeiro fator. O segundo é a adubação. A adubação vocês vão diminuir durante o inverno, porque as plantas não deixam de viver, elas diminuem, né? Como a gente falou, a função. Estão mais lentas. Se vocês usam, por exemplo, uma vez por semana, vocês vão passar para 2. Como que eu faço com a adubação aqui em casa? Eu adubo e também na minha mãe, lá nas árvores. Então, gente, árvores e vaso, a mesma coisa. Nós usamos adubo quinzenalmente. Nós vamos usar no inverno 3 em 3 semanas. A cada 3 semanas que a gente vai adubar. Às vezes a gente passa também um mês, mas geralmente 3 em 3 semanas. A gente usa um Nutriorg. Ele pode ser usado a cada 2 regas. Então tem gente que usa uma vez semanal. A gente faz assim, a gente usa quinzenalmente o ano todo e no inverno a cada 3 semanas. É o suficiente. Então diminuir a adubação, não deixar de adubar. Não vamos fazer isso. O terceiro ponto, que é muito importante, é o controle de pragas e doenças. O que vem muito no inverno? A questão dos fungos. Então, primeira coisa, você tem, né, aí que saber se realmente é fungo. E o fungo geralmente é bem característico. Eu mostro até fotos no meu livro, que eu comentei, né, que sou escritor, o Verdes e Floridos Aprenda de uma Vez por Todas a Cuidar de Suas Plantas. Nele tem fotos para você saber. O fungo, realmente, ele geralmente fica preto, uma listra amarela assim, ó, né, do lado. Você precisa passar um fungicida. E em orquídeas, geralmente os caseiros não são eficientes. Mas não vamos usar agrotóxico, né? Agrotóxico. Nós vamos usar um fungicida próprio para plantas. Tem aí da Dime, da Forte, um monte de marca, então a gente precisa passar. Geralmente, gente, eu uso fungicida aqui em casa 2 vezes ao ano. Uso no inverno e uso também na época chuvosa. Não tem jeito. As orquídeas têm propensão a fungos e realmente a gente não sai disso aí. Mesmo que a gente mantenha elas bem nutridas, com alta umidade do ar, uma boa adubação o ano todo, a gente corre esse risco. É igual o ser humano. Não é, por exemplo, eu faço atividade física, eu olho a minha saúde, eu alimento bem, então nunca vou ter doença nenhuma? Não tem jeito. Nós somos seres vivos, né? Então, tanto as plantas como o ser humano e os animais, a gente está sujeito a alguma doença, não tem jeito. Agora, um outro ponto que a gente vai falar é a rega, que é o principal que o pessoal erra muito. E depois o replantio, tá? Na época de inverno. As regas, você vai diminuir. Vamos gravar uma coisa? Vou até chegar aqui pertinho de vocês na câmera. A rega, é preferível as orquídeas ficarem secas do que muito úmidas. Mata muito mais o excesso de água, olha o que eu tô falando, do que a falta. Então, às vezes a sua orquídea desidratar um pouco é melhor do que você ficar regando demais.
Então, as regas das orquídeas, quanto que você rega a orquídea? Você rega a orquídea bastante de manhã, no inverno não pode irrigar à tarde, questão que fica muito propícia a fungos. Rega bastante de manhã, só volta a regar quando o substrato ou então as raízes secar, não é isso? Vou dar um exemplo aqui para vocês. As minhas, no inverno, gente, eu às vezes rego uma vez por semana, às vezes uma vez a cada 10 dias. E quando tá muito quente aqui, eu rego dia sim, dia não. Então a gente diminui muito as regas. E não é regar tudo. Eu tenho orquídeas aqui no tronquinho, são as que mais precisam de água. Tenho na brita, também precisa de muita água. Isso para as epífitas, gostam de árvore. Agora, para as terrícolas, o sapatinho, que está no substrato ali de humus de minhoca, com casca com areia grossa, às vezes eu estou regando 10 em 10 dias essas na brita, essas no tronquinho, e as epífitas eu estendo mais, às vezes 15 dias e fica sem regar, entenderam? Então vocês têm que ver se a orquídea é terrícola ou se a orquídea é epífita e também se ela está no tronquinho, se ela está no chip de coco, se está na brita, né? Porque aí vai variar a rega. Cuidado com a rega. Diminui mesmo, não vão ficar aí com essa mãozinha nervosa, não. É igual quem tem ansiedade, come muito, né? Boquinha nervosa. É a mesma coisa da rega. Tem gente que tem que ficar regando toda hora. Eu morri de rir. Eu estava conversando lá no meu Instagram. Eu converso com vocês todos os dias lá no Instagram, tá? Me acompanhem lá, manda mensagem, eu vou adorar. Lá no Instagram, a moça falou comigo, meu marido ama, todo dia tem que ficar regando planta. Morri de dar risada. Então isso é a rega, diminuir e só de manhã. Qualquer horário até meio-dia. E se teve geada, gente, se teve geada, água de manhã evita muito das orquídeas queimarem. E por fim a gente vai falar então do replantio. Nós vamos fazer replantio quando após a floração. Essa que é a época boa. Então a gente não vai olhar inverno, verão, nem nada, após a floração. Mas minhas orquídeas não estão florindo. Então já faz o replantio. A orquídea não pode ficar mais de 3 anos sem replantio, tá? Então faça o replantio aí sempre após a floração. Pode fazer replantio no inverno, não tem problema nenhum. Quais são os 5 pontos então? Para as orquídeas no inverno que vocês vão observar. Ambiente, rega, adubação, controle de praga e doença e os replantios. Ana, eu queria saber mais como que eu aumento a umidade do ar das minhas orquídeas. Eu quero saber só sobre Phalaenopsis, só sobre Vanda. Gente, eu tenho um monte de vídeo aqui no YouTube. Eu vou deixar no link aqui no card e na descrição do vídeo da minha playlist. É uma playlist só de orquídeas. Daí vocês podem ir tirando as suas dúvidas com esses vídeos. Tá específico aí de cada coisa. Atenção! Existem orquídeas que para clima frio elas passam muito bem. Então tem orquídeas de clima quente. Vou deixar aqui algumas para vocês, né? Quem mora norte, nordeste. E tem as orquídeas, por exemplo, de clima mais frio. Vou deixar aqui também o nome para vocês. Então, as orquídeas que são de clima frio, quem mora no sul do país, então é bom que comece com elas, porque elas não precisam de tanto cuidado onde em regiões mais frias. Então, sempre a gente tem que escolher as orquídeas conforme o nosso clima, né? Brasil, como eu já falei, é muito grande e as temperaturas variam muito. Tem orquídeas de clima mais quente, tem orquídeas de clima mais frio. Vou mostrar para vocês agora um pouquinho do meu orquidário. Se ficou com qualquer dúvida, deixa para mim aqui nos comentários abaixo, tá? E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Todo domingo, 18 horas, eu posto o vídeo e aí daí eu mando a notificação para você. E se inscreva no canal, curta o vídeo, isso ajuda muito meu trabalho aqui. Fico muito grata de vocês terem visto esse vídeo. Se realmente você gostou e acha que vai ajudar alguém, compartilha. Então, manda no WhatsApp de alguém que gosta de planta, de orquídeas, eu vou ficar muito feliz com você. Um beijo, gratidão e até o próximo vídeo.